Tudo bem? Boa tarde, eu sou a Flávia Rosário, sou a General Manager da ManyChat aqui no Brasil. Enquanto o pessoal está chegando, vou fazer uma pesquisa aqui, tá? De campo. Quem aqui conhece a ManyChat? Opa! Quem aqui já usa a ManyChat? Muito bem, e gostam? É? Boa, e quem é criador? Muito bem, então criadores que não usam, vão passar a usar. Tomara que eu traga aqui insights relevantes para vocês. Tem alguém aqui que é de agência? Muito bem, então também tem um insight relevante. Tem alguém aqui que é de e-commerce, que trabalha com afiliados? Também tem coisa interessante para vocês. Então, vamos lá, gente. Obrigada pela presença. A ideia aqui é contar para vocês de onde vem essa história do eu quero, né? Se você, como todo brasileiro, navega muito no Instagram, ou gasta tempo no Instagram, você já percebeu que tem um movimento aí do eu quero. Comente eu quero, comente natural, comente combo, aqui no caso da Alice Salazar. E você vai receber um link na DM, um vídeo na DM, um PDF na DM. O que é isso, gente? Isso é a ManyChat. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui essa é uma das estratégias que vários criadores de conteúdo e pequenos negócios no Brasil estão usando para gerar engajamento que é relevante o suficiente para gerar uma venda para você e para o seu parceiro de negócio. Então, o que é a ManyChat como uma empresa, né? A gente está aqui no Brasil oficialmente desde o ano passado, mas a gente já tem aí mais de 10 anos de operação. A gente tem 1 milhão de marcas e criadores de conteúdo que já usaram alguma automação da ManyChat. Só aqui no Brasil, nesse primeiro ano de operação, foram mais de 1 bilhão de conversas que aconteceram usando uma automação da ManyChat. A gente está presente em mais de 170 países. Hoje, os brasileiros que usam a ManyChat já usam a ManyChat em mais de um canal. Então, isso é um ponto extremamente importante, porque a gente não está só no Instagram, a gente está no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, em e-mail, em SMS, em Telegram. Então, você pode usar a ManyChat em todos esses canais. E a gente tem várias integrações, são mais de 200 integrações com todas as plataformas que vocês, como criadores de conteúdo, como agências, como e-commerce, vocês usam também, e vocês conseguem integrar a ManyChat com essas plataformas e conseguem escalar ainda mais o uso da automação. Então, quem já usa a ManyChat no Brasil e no mundo, tem alguns clientes aqui. A gente tem mais de 400 mil clientes que já abriram uma conta na ManyChat. Esses são alguns deles. E eu vou trazer para vocês alguns desses casos, né? Eu comentei um pouco na verdade, já mostrei a Alice Salazar, mas a gente está trazendo outros casos para vocês conhecerem também como a ManyChat pode ajudar vocês a alavancarem resultados online. A ManyChat serve para quê? Então, quais são os principais casos de uso da ManyChat? Vocês como criadores, vocês como marcas, vocês têm uma comunidade super valiosa, que vocês reuniram ao longo do tempo. E vocês querem continuar engajando com essa comunidade, e só vocês sabem engajar com essa comunidade como ninguém. No final, são pessoas que seguem vocês, são pessoas que são extremamente valiosas para vocês, e a ManyChat vai ajudar vocês a se aproximarem ainda mais dessa comunidade e continuar um engajamento muito próximo, um engajamento que te permite trocar ideia com essa comunidade, né? Se comunicar de uma forma direta, através de DM, com essa comunidade. Para além disso, com a ManyChat você consegue construir mais relevância, ainda mais relevância com essa audiência e fazer com que a sua autoridade como criador de conteúdo, como marca, também seja estabelecida. Então, a gente vai mostrar para vocês como isso é feito. E, no final das contas, gente, a gente sabe que vocês constroem comunidade, vocês se estabelecem nessa relação com a sua comunidade e muitos de vocês vendem publis, participam de programas de afiliados e vocês querem gerar vendas, ou gerar resultados. Então, a ManyChat entrega isso para vocês e é muito interessante estar aqui no palco depois de ter ouvido a Shield, que falou sobre como é que você investe melhor o dinheiro que você está conseguindo, dentro da sua presença na internet. E antes da Shield, eu não sei quem estava aqui, mas estava o Mercado Livre falando sobre o programa de afiliados dele, sobre como muitos criadores estão também entrando e engajando em programas de afiliados de e-commerce e, com isso, tendo uma nova fonte de receita. E a ManyChat ajuda vocês a expandirem ainda mais e terem resultados grandiosos. A gente vai falar um pouco deles aqui nessa palestra.
Bom, a gente sabe que a audiência de vocês está em todos esses lugares. E como eu falei, a ManyChat também está nesses lugares. A gente é líder hoje em automação no Instagram. Mas a gente sabe que o brasileiro está usando muita automação em Instagram, Facebook e WhatsApp. Claro, né? A gente usa o WhatsApp o tempo todo. Tem até uma pesquisa que eu gosto de citar que fala o seguinte. Na verdade, eles perguntaram para o brasileiro: se você tivesse que escolher um aplicativo do seu celular, só um, porque todos os outros a gente vai pedir para você deletar, qual que você escolhe? Qual que vocês acham que foi que o brasileiro escolheu? O WhatsApp. Então, você prefere ter o WhatsApp do que ter o seu banco, você prefere ter o WhatsApp do que ter o e-mail, o WhatsApp do que o Instagram. Então, assim, é surreal como a gente usa o WhatsApp e você pode usar, a gente vai falar um pouco sobre isso, a tua estratégia de Instagram conectada com o WhatsApp e você expande ainda mais o poder das redes sociais com isso. Então, eu falei para vocês, a gente é número 1 e a gente vai ajudar vocês a usarem as duas plataformas de uma forma integrada e única. Então, no Instagram, o que é interessante como vocês podem usar a ManyChat no Instagram? Então, a ideia do Instagram, né? Instagram é um grande, como você para pensar, você tem ali uma grande vitrine, né? Onde está todo o conteúdo que vocês criam, o engajamento que vocês têm com essa comunidade que eu comentei. E a gente ajuda vocês a aumentar essa comunidade, construir esse engajamento e construir essa relevância. Você pode responder comentários em posts, em menções, ter reações em DM, fiquem à vontade, gente, pode entrar. Vocês podem enviar links, vocês podem enviar vídeo, vocês podem enviar PDF. Tem muita coisa que vocês podem fazer usando a ManyChat e de uma forma automática. O mais interessante é que você pode fazer isso sozinho, sem precisar de uma equipe técnica e garantindo que toda e qualquer reação, todo e qualquer comentário que é feito na sua rede social é respondido de uma forma automática. E aí o que é mais interessante é quando você consegue conectar esse efeito do Instagram e essas respostas que são dadas no Instagram com o WhatsApp. E aqui é onde você consegue capturar essa audiência que engajou com você no Instagram e levar ela para o WhatsApp, onde você consegue ter uma resposta, uma comunicação one-to-one. Ou você consegue, né, responder aquela pessoa de uma forma individualizada, ou mesmo você consegue levá-la para um grupo de mensagens e lá você continuar uma conversa e aquecendo esses leads, como a gente fala. Você construiu você capturou esse lead no Instagram e você levou ele para o WhatsApp. E aqui eu vou voltar a falar sobre a Alice Salazar, porque a Alice Salazar, que usou no Instagram a estratégia do eu quero, né, com comente combo para receber, e em um único post ela teve 5.000 comentários. Ela levou essa audiência toda para o WhatsApp e a gente contou esse caso dela publicamente. E aqui a gente tem um vídeo de como é que ela fez isso. Então, qual a ideia? A ideia aqui é comente natural, a pessoa comentava natural, e ela recebia uma mensagem automática, já configurada na ManyChat. Quando ela clicava, ela era direcionada para um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, então, ela começava uma conversa com aquele lead já direcionado para aquilo que ela gostaria que o lead fizesse, né? E a venda que ela queria executar com aquela pessoa. Então, é um comentário só. Na verdade, um post só, ela teve 4.000 comentários em um dia, e esses 4.000 comentários, todos eles foram respondidos, né, que é uma grande dor que muitos de vocês têm. Vocês recebem vários comentários e não dão conta de responder esses comentários todos. Esses 4.000 comentários foram respondidos automaticamente, e eles geraram 1.000 leads diários. Então, cada dia, a Alice e a equipe da Alice estavam conseguindo 1.000 leads para justamente continuar naquela régua de comunicação para fechar uma venda. Bom, esse é um dos exemplos. Mas tem mais exemplo, Flávia? Tem mais exemplo. Então, acho que um exemplo último que a gente construiu e que é um grande caso de sucesso para a gente também é da Giovanna Antonelli. Então, a Giovanna, todo mundo conhece a Giovanna, né? Ela é grande atriz brasileira, mais de 40 novelas. Para além dela ser atriz, ela é empresária. Então, talvez alguns de vocês saibam, ela investiu em várias empresas, mas ela enveredou por um caminho de infoprodutora. E aí ela construiu casos de sucesso, ela construiu
produtos, né, de infoproduto, e ela começou a usar a ManyChat justamente para capturar esses leads da mesma forma como a Alice capturou e levar esses leads para um grupo de WhatsApp onde ela conseguia continuar a conversa e vender esses cursos que ela construiu. Então, é muito interessante porque, no caso da Giovana, como ela já tem 20 milhões de seguidores, a quantidade de comentários era ainda maior. Então, se na Alice a gente teve 4 mil comentários, teve post da Giovana que gerou mais de 100 comentários e mais de 100 respostas automáticas com a ManyChat. E o mais interessante disso tudo é que tanto a Alice quanto a Giovana têm formas muito particulares de falar com essa comunidade. E acho que é algo que é muito importante para vocês, né? Vocês têm a própria forma de falar, a própria marca de vocês é colocada quando vocês criam conteúdo, e com a automação vocês conseguem dar vazão e personificar as mensagens que vocês estão automatizando. Então, não é algo que apesar da mensagem ser automática, ela não é automatizada. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E aqui na Giovana foi muito interessante porque ela conseguiu imprimir a marca dela e imprimir a forma dela de falar com a ManyChat. Um outro caso, aí já falam, Flávia, a Giovana é extremamente relevante, ela tem 20 milhões de seguidores, mas tem casos mais reais, né? Tem gente como a gente? Tem. Vou trazer um caso de uma empreendedora, que é a Letícia Vaz. Eu não sei quem conhece a Letícia Vaz aqui. Alguém conhece? Então uma galera já conhece. Então ela é uma grande referência porque ela se fez, né, do nada. Ela hoje tem uma marca de roupa, dentre outros empreendimentos. Ela tem a LV Store, que tem mais de 500 mil seguidores, e ela já emprega mais de 10 pessoas. Ela tem um faturamento de 10 milhões de reais com todas as empresas que ela gerencia. E ela usa a ManyChat para venda de produto, inclusive, da LV Store. E esse é o caso da Letícia. Então, o que é muito interessante da Letícia é que ela identificou que, com a ManyChat, com a automação da ManyChat, ela conseguia extrair insights de todos esses comentários e essa troca e essa conexão que ela fazia com a audiência dela. Ela conseguia extrair insights e lançar produtos. Então, ela começou, claro, a vender produtos através da automação, mas à medida que ela precisava lançar novos produtos, ela usava os insights dessas conversas, gerando ainda mais conexão com a audiência e daí criando novos produtos possíveis e vendendo com a automação da ManyChat, né? E o que ela fala, e que é bem interessante para a gente, é o seguinte, que na hora que você faz uma automação, você lançou um post e fez uma automação. A automação está rodando ali no momento em que o post está no auge. Só que essa automação ela vive para depois daquele momento. Então, a própria Letícia consegue ainda capturar muito lead, vender muito com automações que ela fez, sei lá, 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Então, essa que é a beleza da automação, né? Você não precisa ficar revisitando aquela automação se a automação está funcionando por você e continua funcionando. Então, é algo que é extremamente necessário e eu recomendo vocês que... Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é extremamente relevante estar trabalhando com automação. Uma tecnologia está aí para ajudar vocês. É interessantíssimo mostrar isso para vocês, porque... Bom, legal, Flávia, entendi. Vocês têm muita coisa que a gente pode aproveitar. Conta aí, de fato, qual o número que a gente pode usar como referência para saber se a ManyChat está funcionando. Então, esse é um caso... esse é ainda no caso da LV Store. Então, um post sem a ManyChat da própria Letícia, são dados públicos, tá? A gente pode falar. Tem 21 mil views, né, num post da Letícia. Quando ela coloca a ManyChat, esse número sobe 4 vezes. Então, é um conteúdo que está engajando e está sendo mostrado para muito mais gente. Então, ela tem, em média, 88 mil views cada post que ela faz usando o ManyChat. Então, a gente tem a parceria com ela há algum tempo. Então, esses números, quando a gente faz a análise de todos esses posts que usaram o ManyChat, a Letícia hoje tem 4 vezes mais engajamento quando ela usa o ManyChat e 2,5 vezes mais conversões nos posts que estão automatizados com a ManyChat.
Então, gente, assim, não tem nem o que falar. Eu acho que, assim, eu estou aqui para apresentar a ManyChat para vocês, porque a gente, de fato, acha que sem a ManyChat vocês estão perdendo muita oportunidade de alavancar resultado nas redes sociais. A gente está aproximando vocês da audiência, a gente está ajudando vocês a alavancarem resultados. A gente, de fato, entrega mais engajamento, mais comentário, que vai resultar em mais vendas. Então, a própria Meta, a gente é o parceiro oficial da Meta, né? E a própria Meta já confirmou para a gente que os posts que têm automação conectada têm mais resultados. E a gente ouve algumas vezes isso do mercado, né? Poxa, mas será que a ManyChat funciona mesmo? Será que a Meta não vai barrar esse meu conteúdo? Porque ele começou a ser entregue para muita gente. Não é o caso. A Meta confirmou para a gente que isso não acontece. E eu vou até trazer o caso dos nossos clientes que estavam aqui com a gente, né? Foi uma baita coincidência, a gente estava circulando aqui fora, nos corredores, a gente estava com as bolsinhas da ManyChat, e a galera, né, entrou em contato com a gente e falou: ai, onde tá o stand da ManyChat? A gente não está com o stand aqui, a gente está aqui só circulando e tudo mais, se preparando para a palestra. Eles estão aqui, né? Da Brasil Paralelo, então a gente tem mais de 3 milhões de seguidores, e eles abordaram a gente porque eles falaram: cara, a gente passou a usar vocês. Posso trazer o número? Posso? Então vou fazer esse furo aqui. A gente trabalhou com vocês, a gente está 6 meses usando a ManyChat, e em 6 meses a gente conseguiu capturar 120 mil leads. Né? No período anterior, nos 6 meses anteriores, segundo eles tinham 2 mil leads, uma captura de 2 mil leads só, e com a ManyChat esse número, nem sei falar a palavra, mas 60 vezes, está 60 vezes maior, né? Fazer só, não sei qual é a palavra em português, mas são 60 vezes mais leads que eles conseguiram nos últimos 6 meses. E obrigada por terem entrado em contato com a gente vai assinar esse caso aí, e obrigada por estarem aqui prestigiando. Então, por que isso é relevante, né? Então, no caso da Brasil Paralelo, eles são uma plataforma de streaming, mas a gente sabe que eles, né, têm uma venda por trás disso, e a gente sabe que as redes sociais se tornaram hoje um ambiente extremamente relevante para o comércio eletrônico, para o comércio online. Então, esses dados são recentes, né? Tem várias pesquisas que falam sobre como o brasileiro vai para as redes sociais e está cada vez mais olhando para os conteúdos online nas redes sociais e fazendo compras por conta deles. Então, 65% dos brasileiros já usam redes sociais para compras online, e 89% dessas compras estão acontecendo no Instagram, ou por conta do Instagram. Então, vocês são, sim, como criadores, um baita canal para que produtos e serviços sejam vendidos. E vocês podem, sim, se beneficiar disso, né? Não é à toa que o Mercado Livre está aqui, não é à toa que a Amazon tem um programa de afiliados, Shopee, Temu, todos eles têm programas de afiliados, e vocês podem se beneficiar disso e lucrar ainda mais, né? Já foi o tempo que criar conteúdo gerava só publi. Muito pelo contrário, né? Vocês criam produtos, vocês criam serviços, e vocês podem ser, sim, um canal de comércio para várias marcas. Bom, o número só tende a crescer. A ideia é que o social commerce vá dobrar de tamanho até 2030 na relação com o ano passado. Então, tem muita oportunidade ainda, e a ideia é convidar vocês a tirarem proveito dessa onda, né, que está começando a se formar, e essa transformação que já está acontecendo. Bom, a gente está aqui para fazer com que a pessoa certa, né, a sua comunidade, consiga ver o seu conteúdo, consiga interagir com esse conteúdo, te seguir e, eventualmente, comprar o seu produto ou o produto que você está representando. Que você consiga responder de forma relevante a ela, de forma rápida e em escala, e isso te aproxime ainda mais dessa audiência que está com você, e que está ali, e que é um grande asset que você tem, né, como criador de conteúdo. E, para além disso, que você siga fazendo aquilo que você sabe fazer melhor, né? Que é influenciar as pessoas, que é justamente fazer com que eles deem o próximo passo numa jornada, né, de marketing, numa jornada de vendas, que é o interesse da maioria de nós. Bom, então, fica uma dica extra aqui para vocês. Justamente, essa é uma campanha que fala sobre como os influenciadores
estão usando a ManyChat em campanhas de afiliados. Então, isso é algo extremamente relevante, porque todos esses resultados que eu mostrei para vocês, de mais engajamento, de mais conversão, quando aplicados, né, nessa campanha de afiliados que vocês estão fazendo, faz com que os seus ganhos se multipliquem. E aí, o ganho do e-commerce se multiplica e o teu usuário também acha o produto e assim todo mundo ganha. Então, esse é um vídeo aqui super legal de um grande parceiro nosso também, que é a Jornada Top, e ele explica um pouco como é que ele fez isso acontecer. Eu recebi 50 mil eu queros em um único vídeo. E seria humanamente impossível responder pessoa por pessoa pedindo o link de produto. Mas com essa ferramenta aqui, respondeu todo mundo por mim e me ajudou a alcançar o meu resultado de vendas. E ela é gratuita para você começar a usar também. Pesquisa no Google ManyChat, clica no primeiro resultado. Para você entender, aqui eu estava vendendo um pingente e 40 mil pessoas, como você pode ver, pediram esse link. E a ManyChat mostra todas essas métricas e estatísticas. Então eu selecionei o post, enviei uma mensagem e depois enviei a imagem com o link do produto. Olha como é fácil fazer. Faça sua conta gratuita na ManyChat. Depois disso, clica aqui em configurações, você só precisa integrar o seu Instagram. Depois disso, você vai clicar aqui agora em automação. E cria uma nova automação. Pode ser uma automação de respostas automáticas para gerar leads nos stores, com inteligência artificial ou respostas nos seus vídeos. Clique em começar do zero, você vem para essa tela aqui, onde você só precisa selecionar como gatilho a sua publicação, sem riscos de punições ou suspensões. A ManyChat é parceiro oficial da Meta. Então, você seleciona a sua publicação e no próximo passo, você determina quais são as palavras que as pessoas vão dizer na sua publicação para ativar essa automação. Você clica em continuar e salvar. A última etapa aqui é você enviar a mensagem para a pessoa. Pode ser qualquer coisa para fazer ela virar um lead seu, ou direcionamento como abrir um site. Ao publicar, pronto, você vai ter o ManyChat trabalhando 24 horas para você e você não precisa mais se preocupar. Quer testar comigo? Comenta eu quero e receba 30 dias para testar a ManyChat no plano Pro. Uau. Deixa seu Instagram no piloto automático. Eu recebi 5. Pois é, gente. Ele fez isso. Claro que o vídeo está acelerado, mas em menos de 1 minuto você consegue conectar o seu canal no Instagram, criar uma automação, a gente tem alguns templates de automação já pré-setadas, criar o gatilho e publicar. É muito simples. Então, não precisa ter conhecimento profundo de tecnologia, não precisa ter conhecimento de programação nenhum, de codificação. A gente criou um produto que é extremamente democrático, extremamente fácil de ser operado, justamente porque a gente sabe que a vida de um criador de conteúdo, ela é uma correria danada, né? Vocês, vocês vão gravar, vão roteirizar, vão gravar, vão publicar, depois vão responder aos comentários, vão fechar publi, vão fechar negócio. Então, assim, vocês são múltiplos. Um dia de vocês é 4, 5 profissionais trabalhando juntos, né? Mas é só você. Então, o que a gente quer aqui é entregar um produto que seja fácil de ser operado, que vocês consigam operar e que seja extremamente confiável. Até porque a gente sabe, né, que um dos maiores assets que vocês têm é a marca de vocês, é a imagem de vocês. Então, a gente quer que isso funcione sempre. Então, aqui é um afiliado da Amazon que usou, a gente fez um programa de parcerias de afiliados com a Amazon Brasil. Isso foi agora, extremamente recente, para o Prime Day desse ano. E ele comentou como, usando a ManyChat, ele conseguiu vender 10 vezes mais do que no ano passado. São 10 vezes mais vendas e 10 vezes mais receita que chega para vocês através desses programas de afiliados. E como eu falei, é super simples, você tem uma forma de começar, inclusive gratuita, você não precisa, de fato, entender de programação, entender de codificação, entender a fundo de tecnologia para começar a operar. A gente vai te ajudar a transformar o conteúdo de vocês em conversas e essas conversas vão virar vendas. A gente sabe que a automação das conversas, ela vai muito além de uma robotização. Ela vai muito além de uma automação. Ela ajuda vocês a se conectarem com essa audiência, que é a audiência de vocês. E é interessante, quando a gente fala de conexão com a audiência, então vou trazer aqui uma fala da própria Giovanna Antonelli, que ela chegou para a gente e falou, olha, eu tenho 20 milhões de pessoas que me seguem no Instagram. Só que essas 20 milhões de pessoas, eu não tenho, até antes da ManyChat, eu não tinha o nome dessas pessoas, eu não tinha o e-mail dessas pessoas, eu não sabia quem eles eram, eu não sabia o que eles gostavam de fazer. Eram 20 milhões de pessoas que me seguiam, mas que esses contatos estavam na Meta.
Se a meta desaparecer amanhã, como é que ficam essas 20 milhões de pessoas que estão me seguindo por minha causa? E a própria Giovana falou, eu estou usando a ManyChat para conhecer melhor essas pessoas, esses meus leads, e eu, inclusive, estou usando a ManyChat para extrair essas pessoas, dados dessas pessoas, e usar esses dados, colocar eles em planilhas e levar essas planilhas para fora da Meta, para fora do Instagram, para eu conseguir continuar a conversa com eles em diversos momentos. É muito interessante porque é uma conexão que só vocês podem criar e a automação está aqui para ajudar vocês a construírem conexões de mais sucesso, de mais proximidade e fazer com que vocês tirem o melhor dessas conexões, né? E consigam operar de uma forma que vai trazer mais resultado para vocês. A gente não é robô, então a gente é muito fácil. O que a ManyChat faz? Um robôzinho fica respondendo. Talvez seja a forma fácil de responder, mas a gente é totalmente contra o uso de automação que não seja personificado, né, ou personalizado. Por que isso? Porque, de novo, o que leva a pessoa a te seguir, o que leva a sua comunidade a estar engajada com você é a sua característica única, é aquilo que você coloca como, né, a tua marca pessoal nas redes sociais. E essa marca tem que e pode estar nas automações. Então, você tem como, hoje, definir diversos tipos de conteúdo para essas automações. Ela não é um jeito só de falar. A própria Alice Salazar usa palavreados, né, e termos que ela usa criando vídeo. Então ela fala: oi, guria, obrigada por responder combo, tá aqui o link que você pediu. A Giovana Antonelli também usa a mesma forma de falar no vídeo, ela usa na automação. Então isso faz com que essa conexão, né, ela aconteça de forma ainda mais orgânica, né, mesmo que você tenha ali uma automação que te ajude a ganhar escala nessas respostas. Então, a ideia é essa, que você use a automação para justamente fazer com que a comunicação não pareça robótica, que pareça você mesmo falando com essas pessoas, mesmo que você tenha que responder, mesmo que a automação responda por você 4.000 comentários em alguns minutos, né? E a gente sabe, a gente tem esse compromisso com os criadores de conteúdo, com as agências, com as marcas. A gente é construída justamente para que você comande essas automações e que você possa se expressar através dessas automações. Bom, é isso. A gente falou sobre como é que você pode engajar, como é que você pode interagir. Aqui está alguns exemplos de como é que você faz isso, né? Pode ser através de um comente o e-book para eu te mandar um e-book. Pode ser um caso no meio aqui, um caso de serviço. Preciso de uma ajuda com uma compra, né? Um caso de de serviço ao cliente. Ali é um outro caso sobre produtos. Então, eu quero entender quais produtos vocês vendem. Então, tem diversos casos de uso aqui e eu vou comentar alguns deles com vocês. Vamos falar um pouquinho das possibilidades que vocês têm com a ManyChat. Eu sei que a gente falou muito sobre a importância da automação. Flávia, legal. Agora, na prática, o que eu posso fazer e como é que eu faço isso acontecer? De forma bem simples, que a gente não tem muito tempo e vocês vão ver como é fácil fazer. Então, primeira coisa, o que vocês querem, né, nessa jornada de criação? Né, vocês querem ganhar seguidores e ganhar seguidores leais. Então, a gente, com a ManyChat, acredita que para você entregar um conteúdo único, você pode e deve pedir às pessoas para te seguirem. Então, você pode entrar lá na ManyChat e configurar essa mensagem automática que sempre que alguém comentar no seu vídeo, ela é convidada por você para passar a ser um seguidor. E ali você já começa a construir uma base ainda maior de seguidores. Todos esses templates, todos esses modelos de mensagem que eu estou mostrando para vocês já estão pré-configurados na plataforma. Então, assim que você conecta o seu canal do Instagram, você já recebe esse exemplo aqui de automação e você já pode usar à medida que você entra e começa a conta da ManyChat. Segundo caso de uso que é extremamente relevante e muito prático. Você pode responder todas as mensagens, comentários e as menções dos stories. Então, esse é bem um caso do eu quero, né? A pessoa comenta aquilo que você pediu para ela comentar e você entrega para ela um conteúdo único, que não é todo mundo que vai receber, mas são aquelas pessoas que comentaram, que interagiram, que engajaram. Bom, aqui é sobre como você personaliza as respostas em escala. Então, quando eu falei, né, sobre o envio de diversos tipos de conteúdo, esses são os casos que a gente pode exibir. Vou ler aqui, gente, porque está
muito, muito claro. Então, você pode mandar um texto, uma imagem, você pode pedir para a pessoa responder um formulário, você pode coletar os dados dessa pessoa, você pode enviar um áudio, inclusive, é muito legal, porque dentro do Instagram você pode mandar esse áudio personalizado, você pode mandar um cartão de visita, você pode mandar uma foto personalizada, inclusive tem alguns criadores que desenvolvem uma foto e um ingresso de um evento online com a foto da pessoa do perfil. Então, como é uma API oficial, você pode pegar a foto da pessoa no perfil e criar uma imagem com você na foto e enviar essa imagem para a pessoa e tornar isso muito personalizado. Você pode mandar uma galeria de produtos e você pode mandar mensagens também com atrasos. Isso não sei se todo mundo sabe, mas para que não pareça super automatizado, eu vou dar 10 segundinhos para mandar mensagem para a pessoa. E aí a pessoa fica naquela expectativa e ela recebe uma mensagem. Então, é algo muito interessante também. Muita gente usa isso como uma forma de não parecer tão... a automação não parecer tão invasiva. Você pode qualificar e acompanhar esses leads ao longo do tempo. Então, na hora que você manda... você pede para a pessoa comentar, você pode dali começar uma conversa, aquecer esses leads, você pode inclusive capturar dados como o e-mail, como o celular dessa pessoa, pedir autorização para poder fazer um contato com ela depois, e você pode usar esse material, você pode capturar esse material que vai ficar dentro da ManyChat, você pode exportar isso para Make, para Zapier, para MailChimp, para todas as outras plataformas que você usa para poder fazer com que esses contatos sejam ativados de uma outra forma. É exatamente o caso da Giovanna Antonelli, né, como eu comentei com vocês. E assim ela está pegando esses 20 milhões e aos poucos levando para fora do próprio Instagram. E você pode gerenciar essas conversas de forma extremamente simples em várias plataformas. Então, esse ano, ou no ano passado, desculpa, a gente lançou a integração com o TikTok. Então, a gente sabe que é uma outra plataforma extremamente relevante para quem é criador de conteúdo, quem vende link de afiliados. Então, a gente está no TikTok também, a gente está no WhatsApp, mas a gente também está no Facebook, a gente também está no Telegram. E engraçado, né? O Facebook segue vivo, então a gente vê um uso bem frequente do Facebook, dependendo da categoria, da tua categoria de negócio, da tua audiência, eles estão no Facebook, sim, e você precisa estar também automatizando mensagens e capturando esses interesses no Facebook. E tem um outro caso que é bem relevante, especialmente para criadores, né, talvez um pouco mais sofisticados, mais maduros, que já estão criando, já estão comprando anúncios da Meta, e a gente consegue integrar a ManyChat também com os anúncios da Meta e fazer com que o anúncio da Meta gere uma conversa direto para a DM ou direto para o WhatsApp, e a gente automatiza tudo isso e a gente te entrega os resultados todos também dentro da própria plataforma da ManyChat. Bom, e aí, por último, acho que é extremamente importante falar desse tópico, né? A OpenAI soltou uma pesquisa, acho que ontem, eu estava lendo esses dados hoje de manhã no jornal, que fala sobre o uso do brasileiro do ChatGPT. O brasileiro já é o terceiro mercado que usa ChatGPT. E com a ManyChat você consegue também usar a inteligência artificial. A gente lançou isso também no ano passado. Então, a gente tem diversas formas de usar. E eu trouxe um caso aqui super relevante de um pequeno negócio brasileiro que usa a inteligência artificial da ManyChat para gerar mais resultados. E eles são contando estrelas. Vou mostrar um vídeo rápido para vocês aqui. A Dani é fundadora do Contando Estrelas, né? E ela criou esse produto, que é um produto de artesanato que gera adesivos, e ela conseguiu fazer com que muita gente que seguia ela começasse a se interessar por essa nova forma de artesanato, que é a criação de adesivos personalizados. E ela usou a IA da ManyChat integrada nos posts do Instagram. E ela conseguiu aumentar muito a quantidade de comentários e conseguiu responder esses comentários com a própria inteligência artificial. Então, ela treinou a ManyChat, a IA da ManyChat, para responder as principais dúvidas e aprendendo com esses comentários e essas dúvidas sobre quais eram, né, próximas dúvidas, e ela foi aperfeiçoando e melhorando a IA da ManyChat para conseguir fechar e capturar esses leads e fechar uma venda. Então, é interessante porque
ela conseguiu ali, né, 500 comentários num post orgânico. Então isso é interessante porque todos esses casos, inclusive que eu estou falando para vocês, gente, são posts que não tiveram mídia por trás. Tá? São posts que ganham muita relevância e muito engajamento sem mídia. É interessantíssimo comentar isso também. E hoje, o que ela está fazendo, a Dani, que ela é uma empreendedora sozinha de novo, né? Ela trabalha, não tem uma agência, ela não tem uma equipe de marketing por trás. É ela que criou o produto, desenvolveu o produto, faz o conteúdo, posta quando a venda acontece, recebe reclamação, vai responder o saque. Então, ela faz com que a IA venda para ela. Então, a parte de vendas, ela deixou com a IA da ManyChat, e a IA da ManyChat está resolvendo isso para ela, e assim ela conseguiu aumentar em 400% as vendas. E aí ela consegue fazer outras coisas, né? Ela consegue fazer conteúdo, ela consegue trabalhar em outras áreas da empresa, porque ela tem a tecnologia trabalhando para ela. Então, aqui ela construiu uma estratégia de conteúdo totalmente focada em vendas, e ela usou a IA para refinar o tom de voz do atendimento da marca. Então, ficou de uma forma extremamente personalizada, de novo, não ficou robotizado. Ela usou a IA para segmentar os leads e não deixar ninguém esperando. Então, ela conseguiu usar a IA e aí conseguiu entender. Esse cara aqui está onde do processo de vendas? Né? Ele está no início do processo. Talvez ele tenha que receber mais conteúdo para entender o que é esse produto. Ou ele já está no final e eu posso oferecer para ele um cupom de desconto. Então, a IA consegue ajudar você a categorizar esses leads e fazer com que você entregue aquele conteúdo que é o mais relevante para aquele momento. E transformou o Instagram nessa máquina de fechar negócio sozinha, para que ela pudesse ficar fazendo outra coisa. Então, gente, a ideia aqui é que a gente ajude vocês, né, na criação de automação para que você foque naquilo que você é melhor do que qualquer um, né? Que é criar conteúdo de relevância, engajar com a sua base de seguidores. Mas a gente fala, poxa, Flávia, eu crio conteúdo, eles até geram interação, mas as pessoas não estão clicando e a gente não está vendendo quanto a gente gostaria que vendesse. O que a gente faz, né? Tem alguma dica aqui? E eu queria encerrar esse papo com vocês comentando sobre isso, né? A gente sabe que a internet, ela tem 1 milhão de coisas e a gente nunca teve tanto conteúdo sendo disponibilizado e está muito saturado, gente. A gente sabe que a atenção das pessoas é extremamente difícil de ser capturada. Então, a gente sabe da importância que a gente precisa ter nesses momentos. Não é só gerar o engajamento, não é só gerar a atenção. Você precisa capturar essa atenção, né? As pessoas estão, de fato, vivendo uma era do que os estudiosos, né, de comportamento social estão falando sobre brain rot, é a podridão cerebral. A gente, inclusive, foi a palavra do ano pela Oxford University Press em 2024. Então, a suposta deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente por consumo excessivo de material online, considerado trivial ou pouco desafiador. A gente vive isso, né? Eu tenho isso, todo mundo tem isso. Chega uma hora e fala assim, cara, eu vou largar esse celular, não aguento mais. Preciso fazer outra coisa, preciso ler um livro físico, sabe? Preciso, sei lá, ir para a natureza, preciso mergulhar no mar, se eu tivesse mar em São Paulo, mas não tenha. Bom, a gente faz o que a gente consegue, vai no parque. E a gente está falando sobre isso porque se você não captura essa atenção, você nunca vai conseguir fazer uma venda. O cara precisa estar ali, naquele momento, presente, para que a venda aconteça. E hoje, a gente vive nesse lugar em que é muito difícil capturar a atenção das pessoas. A gente está nesse momento vivendo essa era da economia da atenção. E vai ganhar, num ambiente assim, quem conseguir ser lembrado. Quem conseguir gerar conexão. No final das contas, quem é lembrado e quem gera memória é aquela pessoa que se conecta com você. E vocês têm o que muitos, né, não têm, que é essa criação de conexão com pessoas que seguem vocês, porque vocês são autênticos, porque vocês sabem construir conteúdo como ninguém, e vocês dialogam de uma forma muito personificada, né, pessoal com os seguidores de vocês. Agora, o que não dá é criar essas conversas, que são conversas, né, que ajudam vocês a se conectar com essas pessoas no momento de déficit de atenção e não tirar proveito dessas conversas, não tirar proveito dessa conexão. A tecnologia está aqui também para ajudar vocês na captura dessa atenção e na construção dessa conexão que vai gerar vendas. Então,
essa é a minha mensagem final. Conheçam a ManyChat, usem a ManyChat para justamente fazer com que essas conexões de vocês, de fato, se transformem em resultados. E aí aqui, se quiserem conversar comigo, entrem lá na ManyChat BR, comentem influente, e aí vocês vão ver a mágica da automação acontecendo automaticamente. Uma conversa ali com a gente. Eu estou no LinkedIn também, eu sou a Flávia Rosário. Eu estou no Instagram e também como Flávia Rosário. Então, me sigam, vamos conversar, a gente está por aqui. E, de novo, né, a plataforma ela é gratuita, você consegue começar de forma gratuita, ela é extremamente fácil de ser setada, em menos de 1 minuto a sua automação está pronta, não deixem de fazer uma automação hoje. Obrigada pela presença, gente. Um bom evento para vocês.